Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 27 de março, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. Vamos começar falando de futebol. Mas olha, o assunto é jurídico e bem sério. Sabe aquela disputa envolvendo John Textor, o dono do Botafogo, e um fundo credor? Pois é, a coisa toda não vai ser decidida em campo, não. A Justiça do Rio de Janeiro bateu o martelo. O caso vai ser resolvido num tribunal arbitral da Câmara da Fundação Getúlio Vargas. Tá, mas o que é essa tal de arbitragem, afinal? Bom, pense nela como uma espécie de justiça privada, sabe? Funciona assim. Em vez de levar um conflito para aquela fila que a gente sabe que pode ser longa do sistema judiciário, as partes escolhem um especialista ou um tribunal para resolver a questão. E o mais importante, a decisão deles tem a mesma força de uma sentença de um juiz. É um jeito bem mais ágil de resolver as coisas. E aqui vem um detalhe que faz toda a diferença. Quem explica isso muito bem é a Juliana Loss, diretora executiva da Câmara de Mediação e Arbitragem da FGV. Ela ressalta que a decisão na arbitragem é final, ou seja, não tem recurso, não tem apelação. O que o tribunal decidir, está decidido e ponto final. É justamente por causa dessa rapidez e dessa certeza que tantas empresas, e agora até clubes de futebol, estão preferindo esse caminho. Bom, agora a gente sai um pouco desse universo jurídico para falar de um problema que afeta todo mundo, né? As enchentes nas nossas cidades. Com as mudanças climáticas trazendo chuvas cada vez mais fortes, tem um conceito que está começando a ganhar muita força por aí, o de cidades esponja. E para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, pensa só nesse número. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, só na última década, o prejuízo causado pelas chuvas no Brasil chegou a 215 bilhões de reais. É um custo absurdo que impacta a infraestrutura, a economia e a vida de muita gente. Mas, olha, o dinheiro, por mais que seja muito, nem é a parte mais trágica. O impacto humano é devastador. As chuvas foram responsáveis por 86% das mortes por desastres climáticos aqui no país. É um número que não deixa dúvida, né? A gente precisa, e com urgência, repensar o jeito que as nossas cidades lidam com a água. E é exatamente aí que entra a ideia da cidade esponja. A proposta é uma verdadeira virada de chave. A gente sai daquela infraestrutura cinza, de concreto e galerias que tenta mandar a água embora o mais rápido possível e vai para a infraestrutura azul e verde. A lógica aqui é outra. Em vez de lutar contra a água, a gente aprende a conviver com ela, usando parques, jardins e calçadas que absorvem a água para que a chuva infiltre no solo ali mesmo, onde ela cai. A ideia é excelente, né? Mas, claro, tirar do papel não é tão simples. A Mariana Nicoletti, que é pesquisadora do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, aponta alguns desses desafios. Ela explica que muitas prefeituras até têm a intenção, mas acabam esbarrando em obstáculos práticos, como a falta de estudos detalhados sobre as águas da região e a dificuldade de conseguir verbas e alinhar tudo com os órgãos de controle. E para fechar o nosso Drops de hoje, vamos falar de um assunto que está gerando ondas de choque pela economia global. A gente fala da tensão crescente no Oriente Médio e como isso mexe diretamente com o mercado de petróleo. O primeiro efeito que todo mundo sentiu foi, claro, a alta dos preços. O barril do petróleo tipo Brent, que é uma referência importante, disparou e passou da marca dos $100. Isso significa uma alta de quase 40% desde que o conflito começou, o que deixou os mercados em alerta máximo. E aqui no Brasil, o efeito é tipo um dominó, sabe? Uma peça derruba a outra. Petróleo mais caro significa diesel mais caro na bomba. Com o diesel mais caro, o frete dos alimentos aumenta, o custo das máquinas no campo também, e não para aí. Até os fertilizantes que a gente importa muito ficam mais caros, pressionando toda a cadeia do agronegócio. Quem resume bem essa dinâmica é o Lívio Ribeiro, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Ele explica que esse tipo de choque começa ali, nos combustíveis. Mas se a crise dura muito, esse aumento de custo vai se espalhando como uma onda mesmo, por toda a economia. E aí, a gente sente o impacto na inflação e no nosso custo de vida no dia a dia. Mas, apesar da preocupação, é importante a gente colocar as coisas em perspectiva. O cenário de hoje é bem diferente daquelas grandes crises do petróleo lá nos anos 70. Naquela época, o mundo dependia muito mais do petróleo. Hoje, nossa matriz energética é mais diversa e o Brasil, em particular, está numa posição bem mais confortável. Somos autossuficientes, temos uma produção forte de biocombustíveis e nossas reservas internacionais estão robustas, o que funciona como um colchão de segurança. Esse foi o Radar Drops de hoje.
Esse episódio foi produzido a partir das principais contribuições de especialistas da FGV em matérias veiculadas na imprensa. Voltamos amanhã com mais um programa. Até lá!